Diga assim, casados em Cristo. Você acha isso um tema interessante? Você já viu a escalada de uma discussão em casa? Como é que acontece? Começa assim, ó. Meu bem. Maneira. Depois assim. Meu bem, por favor. Cala a boca. Depois assim, ó. Cala a boca em nome de Jesus. Cala a boca, já morreu. Quem manda aqui sou eu. Quantas vezes nós queríamos que as nossas atitudes prevalecessem no nosso relacionamento? Então hoje nós vamos aprender algo relacionado a um texto da Palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 5. E é importante a gente entender a epístola, o texto que Paulo escreveu. Como é uma palestra, vocês podem ficar sentados mesmo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, nós temos uma verdadeira analogia sobre o casamento. Paulo, ele procura explicar um princípio. Preste atenção, meu irmão. Princípio de Deus não pode ser negociado. Diga assim, princípios de Deus não são negociados. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, Deus, ao instituir o casamento, ele estabeleceu o propósito para o casamento. E serão ambos uma só carne. Este serão significa que terá que haver uma construção de um relacionamento. E serão uma só carne. Jesus ratificou isso quando ele disse assim, não está escrito, pois os dois são uma só carne, lá no livro de Mateus. E Paulo, na sua epístola doutrinária aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre os deveres domésticos. Ele inicia dizendo assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Preste atenção, isso aqui é muito interessante. Diga assim, princípios. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Repita esse verso comigo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Diga isso de novo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe,
Por isso, por quê? Por isso. Por causa da consequência de um casamento. Está lá em cima registrado. A gente não pode entender a Bíblia fora do seu contexto. Um texto fora do contexto é um mero pretexto. O verso 32 diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher para si mesmo, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Pronto. Está aqui o conselho de Paulo. Vamos tentar compreender o seguinte. Você lembra o dia do seu casamento? Qual foi a coisa mais importante do dia do seu casamento? O bolo? Gente, o meu bolo foi um vexame. Meu irmão disse que ia me dar um bolo e deu um bolo de padaria tão fininho assim, ó. Eu me lembro que eu me casei na segunda igreja em 1984. Eu estava lá vestido, parecia um pinguim de geladeira, né? Esperando a Silvana chegar. E noiva demora, né, irmão? Fala a verdade. E ela demorou. E eu esperando ela chegar. Ela chegou. Aí ela chegou no altar. Ela ali, toda bonita, eu ali com ela. Eu estava ansioso para dizer sim. O pastor disse: Pedro, você aceita? Sim. Eu falei: não, calma. Eu estava esperando ela dizer sim. O pastor disse: Silvana, você aceita, Pedro? Eu estava aguardando. Ela disse sim. Aí nos casamos. Mas aquela festa que eu tive, que foi depois umas coxinhas, eu tinha um violão, muita fé no coração. Então, quando eu casei, meu casamento foi... Eu estava lançando uma campanha na segunda igreja, eu era líder do departamento de ensino, pastor Fioravante, e atrás eu tinha feito um cartaz com cartolina, dizendo assim: vem aí a corrida da fé. E eu fiquei atrás da pastora, nós dois abraçadinhos, sorrindo, escrito atrás: vem aí a corrida da fé. O meu casamento, lua de mel, eu lembro que a minha lua de mel, eu passei a noite consertando uma pia. Estourou a pia. E nós morávamos numa kitnet, que era uma padaria que não foi construída para morar ninguém, e tinha uma padaria do lado. Pegou fogo a padaria. E aquela fumaceira. Então, a minha lua de mel é inesquecível. Um dia ainda vou escrever um livro assim, Lua de Mel Inesquecível. Você lembra da sua lua de mel, né? Tem casa, a minha é coisa do outro mundo. Mas veja só. Mas o importante, o que foi que mais de importante aconteceu no seu casamento? Os convidados? Os convidados. Dá até dó de ver aquela gente. O pessoal vem duro assim, ó. Nunca usou terno nem gravata, aquela coisa meio estranha, né? Sendo filmado. Eles chegam e eles ficam ali, né? Suando a cântaros. E eles têm que ouvir o sermão. E quando o pastor se empolga que vê a igreja cheia? Meu Deus. Irmão, você lembra o dia do seu casamento? Qual é a coisa mais importante que aconteceu lá? Talvez você diga assim para mim: a coisa mais importante foi eu ter conhecido a minha mulher, eu amá-la, e a gente estar junto até hoje. Sim, isso faz parte do projeto. Mas a coisa mais importante, não sei se você teve noção, foi a frase que você disse para o pastor, ou para o padre, ou para o ministro religioso. A frase é essa: sim, eu aceito. Fala para a sua esposa aí, para o seu esposo: sim, eu te aceito. Isso aqui, eu vou dizer para vocês, é a coisa mais importante que você disse, porque não foi isso que te levou ao altar. Você teve uma outra motivação.
Deixa eu só te explicar. A essência da tua motivação. Então, o que nos leva? O que nos leva a uma escolha? O que nos levou a uma escolha? O que te levou foi que você se apaixonou por essa pessoa. Mas você se apaixonou por uma pessoa que você criou uma expectativa. Geralmente nós somos condicionados a criar expectativas em tudo que fazemos. Por exemplo, esse seminário não saiu 100% do que eu queria, teve alguns problemas, mas eu não criei expectativa em cima dele. Porque eu não posso criar as minhas expectativas, porque eu não sei como Deus quer trabalhar. E Deus trabalha das formas mais diferentes. Olha, Deus pegou e uniu vocês. Olha a história de vocês, onde vocês estavam. Para pensar se o encontro que aconteceu com vocês não foi um milagre. Eu tenho um amigo meu que ele conta a história dele, que encontra, a primeira vez que ele viu a namorada dele, ele estava dando tchau para ela, assim, tiveram, vamos namorar, bem, vamos, tal. Aquelas bocas de sino, lembra? Aquela coisa imensa assim, parecia um guerreiro mexicano, né? E aí tal, ele está se despedindo da noiva, da namorada. Vai, ela pega o ônibus, ele vai voltando. E ela despedindo o ônibus indo, e ele, de repente ele sumiu, ele caiu no bueiro. A calça dele rasgou inteira. Ele saiu de saia, ele virou a saia, né? Então, são coisas assim inesquecíveis o encontro da gente. E ela vendo, ele sumiu, será que foi um arrebatamento? Depois ele foi para o hospital machucado, cheio de fezes. Eu falei assim, eu nunca me esqueço do meu encontro. Mas veja o que trouxe vocês ao relacionamento? Não é um milagre? Então, essa pessoa, olha, nós não tivemos escolha, muitas escolhas não tivemos. Por exemplo, você escolheu o pai que você teve? Sim ou não? A mãe que você teve? A cor dos olhos? Hoje você pode escolher, escolhe uma lente, põe. A cor dos cabelos? Hoje também tem Coliston, muda. Mas, o país que você nasceu? Sim ou não, gente? A mulher que você casou, está reclamando de quê? O marido que você casou, a única coisa que você escolheu, que Deus te deu a oportunidade de escolha. E tem essa pessoa assim, no meio evangélico está cheio disso. Deus vai me dar a mulher certa. Estou orando para que Deus me dê a mulher certa. Mas que eu vejo Deus no céu dizendo, eu? O problema não é seu? Meu irmão, vou dizer uma coisa, não existe a mulher certa. Não existe o homem certo. Você tem que ser a pessoa certa. Essa é a questão. Porque nós temos carências imensas. Temos necessidades afetivas as mais frementes. E essas necessidades todos nós temos. E nós nos apaixonamos por alguém justamente por causa dessas carências afetivas. Uma das grandes realidades, de acordo com a psicologia, mesmo no caso de casais apaixonados, a atração e a excitação intensas, diz um psicólogo, geralmente começam a diminuir após 6 a 30 meses após o casamento. Porque é nesse período que vai caindo a ficha. Eu levanto, faz 28 anos que eu estou casado, todo dia eu levanto, olho para minha esposa que está dormindo, eu sempre levanto mais cedo, e digo assim, eu vou continuar casado com você. Sim,
eu vou decidir, porque foi minha escolha. Quantos estão entendendo essa palavra? Então diga para o marido aí, para a esposa, eu vou continuar casando. Porque vocês estão num processo de sinergia. E esse texto de Paulo, ele diz aqui, ele claramente mostra uma analogia. Eu não quero espiritualizar porque eu não tenho tempo, mas a analogia é linda. Ele fala do relacionamento de Cristo com a igreja. E ele diz assim, por isso que o diabo odeia a relação sexual do casal. O diabo odeia. E tem gente que usa padrão pornográfico, usa vídeos pornográficos para aquecer o relacionamento. Me poupe. Você tem que entender que a pornografia é manipulação. A indústria pornográfica, hoje existe no Brasil, no mundo, mais de 60 mil sites pornográficos na internet. Aquilo não é padrão, aquilo é violência, agressividade. O diabo odeia expor a mulher a vitupério, a vergonha. Sabe por quê? Porque cada vez que ele vê a mulher tendo relação com o homem dentro do padrão de Deus, o diabo não sabe o que é um orgasmo. Está lascado esse cara. Ele não sabe o que é isso. Você sabe, olha, ele não sabe o que é tomar uma Coca-Cola e comer aquela picanha com aquela parte bem venenosa. Ele não sabe. Ele tem um ciúme desgraçado. O que esses humanos sentem? Não sabe que é bom. Então, ele agride. Você vê que na música popular, como a mulher é vituperada. Veio aí a chuchulinha, depois vai virando bicho, né? Engraçado que assim, os bichos primeiro é gatinha, depois vai virando outras coisas. Vaca, vai virando, até a eguinha pocotó que surgiu aí. Sabe? Cachorra, nomes chulos. Porque o diabo quer escrachar a relação sexual. Porque cada vez que ele vê um homem ou uma mulher dentro do padrão de Deus, servindo a Cristo, tendo uma relação sexual sadia, ele sabe que da semente da mulher, de uma relação espiritual, surgiu aquele que esmagou a cabeça dele nessa terra. Por isso ele tem raiva da mulher. Ele expõe a mulher à vergonha. Ele quer bacalhar com o sexo. Essa é a verdade. Então, o que nós temos que entender? Entender dentro dessa compreensão, dessa dimensão de relação, qual é a maior dificuldade que eu tenho com relação ao meu casamento. E qual é o problema maior do nosso relacionamento para trabalharmos juntos numa obra imensa como essa? Você não imagina o que é você, de repente, se unir à sua mulher para você trabalhar com casais. Então, a primeira coisa que se faz necessária há muitos anos atrás, um ator chamado Jim Carrey fez muito sucesso com o filme Eu e Irene. Quem ouviu? É um conflito de personalidade um esquizofrênico, cara. Né? Tem hora que ele tem crise com um outro personagem mau, entende aquele conflito. Esse filme mostra os transtornos de personalidade que existe na vida, na esquizofrenia. O problema é que ataca as pessoas. Agora, veja só. Nós temos um problema sério dentro da nossa relação, porque nós não compreendemos que a grande dificuldade do nosso relacionamento não tem nada a ver com o outro. Tem gente que fala assim, eu não suporto pessoa chata. Ô meu irmão, se você não consegue suportar um chato, o problema não é o chato. O problema é você. O grande problema nosso somos nós mesmos. Eu e eu mesmo. O meu maior problema é o mesmo.
Pastor, você não conhece minha mulher, disse um irmão para mim. Eu não conheço minha mulher, não. Eu falei, mas irmão, Deus te deu. Deus me deu aquilo. Se Deus me deu aquilo, imagina que o diabo estava arrumando para mim. Porque a gente cria uma expectativa no cônjuge de que ele vai suprir todas as nossas carências afetivas. Nós achamos que ele é a pessoa que vai nos trazer felicidade. Não é isso. Felicidade não está em nada do lado de fora. Tudo que acontece conosco no que se diz respeito à nossa vida em Cristo, acontece dentro de nós. Se alguém está em Cristo, diga isso. É uma nova criação. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova... Pergunta para o irmão, você é uma nova criatura? Portanto, se você entender o livro de Efésios, você vai perceber o seguinte, que está falando de duas coisas que o marido, duas coisas básicas que tem que acontecer num relacionamento. Simples assim. É um ciclo sinergético. Não é o Itaú, não. Mas é mais ou menos parecido. É um círculo sinergético. Você ama, a tua mulher te respeita. Você ama, a tua mulher te respeita. A mulher vai começando a amar, o marido vai começando a respeitar. Ciclo, diga para o irmão do lado, ciclo de sinergia. Maridos, amem as mulheres. Esposas, respeitem os maridos.